Saúdo a todos que estão me vendo e ouvindo nesse instante para esse novo vídeo no qual eu trato de intoxicação, desequilíbrio e desarmonia. Três coisas características do nosso tempo. Eu vou dividir esse vídeo de hoje em três etapas. Primeiro, depressão. Segundo, crianças irrequietas e agressivas. Terceiro, cardápios de alimentos misturados com ervas medicinais. Então vamos ao primeiro assunto, depressão. O que é isso? Todos sabem bem o que é uma depressão? Quais são as características de uma pessoa deprimida? Como se forma a depressão? Tem solução? Tem cura isso? Então preste bem atenção, tem muita novidade aqui. Eu fiz a pesquisa através do inconsciente, uma pesquisa profunda, muito séria, com o intuito de ajudar muita gente. Porque hoje toda família tem algum deprimido, algum parente deprimido. E às vezes depressão grave, que se torna irreversível. Então esse vídeo vai ajudar muita gente, tenho certeza. O que é depressão? É uma doença, um desequilíbrio orgânico caracterizado por abatimento moral ou físico, profunda melancolia, tristeza, medo, desânimo face à vida e ao futuro e falta de perspectivas. A depressão pode ser suave ou grave. Nesta última, a vida perde completamente o sentido e podem ocorrer suicídios. É uma doença que enfraquece e intoxica o cérebro. Preste bem atenção. Depressão é uma doença que enfraquece e intoxica o cérebro. É a doença da alma, dizia o escritor acertadamente. Já foi definida como o mal do século, no século XX. Então, é algo que está afetando multidão de gente. A pessoa deprimida costuma ter medo de tudo. Medo de assaltos, medo de andar sozinha, medo de perder o emprego, medo de se acidentar, medo de andar à noite. Então se isola dentro de casa, não quer falar com ninguém, justamente quando mais deveria sair de dentro de casa, em contato com a natureza e com a sociedade. Torna-se antissocial, triste, tímida, arredia e chora facilmente. O deprimido chora com muita facilidade. Em muitos casos, a depressão é de origem psíquico-emocional, originada durante a gravidez da mãe. Agora preste atenção, como se forma uma depressão? Como ela surge? Esta é uma pergunta muito importante a ser entendida e respondida se quisermos ajudar uma pessoa deprimida. As causas podem ser físicas, psíquicas e às vezes espirituais. Depressão é consequência de intoxicação. Gravem bem esta afirmação. Portanto, toda pessoa deprimida é uma pessoa intoxicada em seu cérebro. Isso fica bem evidente em nossa pesquisa. Vamos esclarecer mais. A química orgânica alterada causa depressão, porém também a depressão altera a química orgânica. Portanto, é uma via dupla. São três as principais causas de depressão. Preste bem atenção agora. Quais são as causas principais da depressão? Elas são de origem alimentar, medicamentosa e eletrônica. Explico cada uma. De origem alimentar, surge de alimentos mortos inadequados, sobretudo contaminados de substâncias químicas, desde o plantio até a sua comercialização. São adubos químicos, venenos agrícolas usados durante o cultivo, na colheita, na conservação e comercialização.
Nessa fase final são maquiados ou mesmo adulterados, tornando-os impróprios para consumo humano. Esses produtos químicos presentes nos alimentos conseguem afetar o cérebro. Além disso, os alimentos industrializados, refinados, criam a perigosa prisão de ventre, foco de fermentação e toxinas que atinge o cérebro. É a autointoxicação. A segunda causa da depressão: uso abusivo e excessivo de medicamentos químicos, os quais enfraquecem e destroem os linfócitos T, isto é, modificam a química orgânica. O cérebro fica intoxicado e costumam ser afetadas 3 glândulas vitais: a hipófise, nosso centro emocional, o hipotálamo, nosso centro nervoso, e o timo, a principal glândula da imunidade orgânica. Na pessoa deprimida, pelo menos uma dessas 3 glândulas é afetada, pelo menos uma delas. O sistema nervoso é particularmente atingido. A droga química é imunodepressora. Escutem bem isso, a droga química é imunodepressora, isto é, reduz a imunidade e a defesa orgânica. Terceira causa: intoxicação eletrônica, devido ao uso demasiado e constante de aparelhos celulares e outros eletrônicos, até pelas crianças. Isso causa depressão. Pouca gente sabe que isso representa uma grave fonte de intoxicação para o cérebro. Portanto, uma pessoa deprimida é uma pessoa intoxicada. Isso vai enfraquecendo o cérebro até conseguir paralisá-lo e, em casos graves, a doença se torna irreversível, porque o cérebro dessas pessoas não responde mais a nenhum estímulo. O deprimido se fecha sobre si mesmo, se isola e vai se autodestruindo. O que, além disso, muitos não sabem é que o uso constante desses aparelhos eletrônicos suga as energias físicas e mentais, causando um perigoso estresse. Esse é o resultado da intoxicação que ocasionam esses aparelhos. Nossos meios de informação nos apresentam constantemente o seguinte: violência, assalto, roubo, sequestro, morte, corrupção, propina, assassinato, execuções, briga entre facções, desemprego, injustiças, acidentes com mortos e feridos, atentados violentos, guerras, assédio sexual, traição, vingança, imoralidade, fome, miséria, doenças, catástrofes naturais de todo tipo, etc. Tudo isso interfere no nosso psiquismo, no nosso emocional e causa um estresse emocional. Temos excesso de informações e exigências a nos afetar diariamente, impedindo o nosso cérebro de processar tudo isso em tempo hábil. Por isso, ele entra em pane, o nosso cérebro. Vem o cansaço mental, o estresse e o raciocínio confuso. Na busca pelo ter e poder, o ser humano se lança numa luta desenfreada, na qual vale tudo, ocasionando desentendimentos e conflitos emocionais. Quando não se consegue atingir a meta almejada, vem a frustração e depois a depressão. A mídia nos apresenta padrões de sucesso, beleza, felicidade muito falsos. Então a maioria se escraviza em busca dessas ilusões. Muitos vivem fora da realidade, presos a remoer o passado ou super preocupados com o futuro e alheios à realidade do presente, manejando aparelhos eletrônicos o tempo todo. Vivem num mundo apenas virtual, alienante e ilusório.
tudo está demonstrando que o ser humano está perdendo cada vez mais seu equilíbrio mental e emocional, fato esse que vai desembocar na depressão. Um mundo de pessoas vivendo ansiosas, com medo, confusas, isso é o terreno propício para a depressão. A humanidade está negando a sua origem divina, expulsando Deus da sua vida. Por isso anda nas trevas procurando soluções apenas humanas. Para muitos, Deus não existe, é apenas um mito. Nessa hora, correm ao encontro do maligno que lhes apresenta a droga como única solução. Assim a depressão toma conta de sua vida e é importante ressaltar que a depressão grave não tem possibilidade de ser eliminada, somente a depressão suave. Vou dar algumas orientações, algumas indicações agora de tratamento de depressão. Evitar todas as drogas químicas, porque são imunodepressoras. A receita da cebola, alho e mel, ela é muito importante, preste atenção. São 5 cebolas, 3 cabeças de alho e meio quilo de mel. Se bate isso no liquidificador e se guarda num vidro na geladeira. E se toma 3 colheres das de chá ao dia, antes, durante ou após as refeições. Eu costumo recomendar mais após as refeições. E tem contraindicações. Quem tem úlcera, gastrite, colite e pressão muito baixa. Nesse caso, não é adequado tomar essa receita. E também não pode tomar continuamente. Toma 20 dias, para pelo menos 20 ou um mês, e pode tomar novamente. Essa receita da cebola, alho e mel. Ela é fantástica. Também, tomar chá de alecrim do jardim ajuda. Aplicar argila na cabeça toda, ou pelo menos na testa e atrás da cabeça, para atingir o centro emocional, a hipófise, e atrás da cabeça o centro nervoso, o hipotálamo. Deixar por 3 horas essa argila, fazer isso 15 dias seguidos, dá bons resultados. Tomar chá de mentrasto, também conhecida como erva de São João, é excelente. Porém, nunca deve ser consumido esse chá por uma pessoa que tiver prions ou que seja esquizofrênica, porque então o perigo aumenta. Porém, o mulungu, que é uma árvore, a casca de mulungu principalmente, pode ser tomada mesmo tendo esses problemas, sendo esquizofrênico, por exemplo. Apanhar sol para captar pelos olhos a serotonina. Combater a mortífera prisão de ventre, comendo mais frutas como mamão, ameixa preta, sucos de laranja, beber mais água, evitar queijos, chocolates, porque eles ajudam a prender o intestino. Aplicar argila por 20 noites nas 3 glândulas citadas, que é a hipófise, o hipotálamo e o timo. O timo é aqui no peito, bem em cima, debaixo da 2ª costela, no centro. É isso, minha gente. Quanto ao mais, segura na mão de Deus e vai. Solução existe para quem tem depressão suave e não deve deixar chegar a uma depressão grave, que é muito perigoso. A saúde está ao alcance de todos. A saúde brota da natureza. Eu tenho um livro chamado A Saúde Brota da Natureza, que fez sucesso durante 30 anos. E de repente eu decidi não mais editá-lo em gráficas, mas só pela internet, só digital. E primeiro eu atualizei o livro. Escrevi capítulos novos, atualizei alguns dados, porque tudo evolui, né? Doenças novas como a microcefalia, novos vírus, o Zika aí. Então, isso está no livro também. Esse livro ele dá uma visão geral na primeira parte, uma preparação,
descrevendo o que é saúde, o que é doença, as origens de tudo, descreve as plantas, mostra as plantas, descreve os banhos, a aplicação de argila, as receitas alimentares e vai descrevendo a parte teórica. De repente passa para a parte prática. Causa, sintoma e tratamento das doenças. Uma infinidade de doenças, sempre mostrando as causas. Por que você tem reumatismo? Por que você tem lúpus? Por que você tem o herpes? Por que você tem câncer? Por que você tem diabetes? Por que você tem labirintite? Sempre as causas. E depois os sintomas, se tiver característica, e depois o tratamento. E o tratamento é sempre com água, plantas, argila, banhos, exercícios, comida certa. É só ficando no natural. E o resultado é espetacular. O Ministério da Doença diz que não há verba suficiente para tratar tantos doentes. Tem verba sobrando. São bilhões, é verba demais. É máquina sofisticada demais, que não resolve, que não acusa tudo. Se adotasse as terapias naturais, sobraria muita verba. E aqui não se aplica nada. Para terapias naturais não tem verba, né? Por que essa injustiça para com a sociedade? Se aqueles que querem se tratar naturalmente não têm esse direito, não têm apoio nenhum. Tem deboche até. Então, esse livro está na internet, você pode adquiri-lo e você terá um presente em casa. Um verdadeiro presente, é um tesouro. Um sacerdote chegou a chamá-lo de a Bíblia da Saúde, porque aí eu trabalho realmente com seriedade. É um conjunto todo de informação, de orientação, para que você possa ter certeza. Aqui está a minha saída, a minha solução.